Levítico 19, 26. Vocês não vão consumir junto com o sangue. E por que que não? Por que que está assim dessa forma? Porque essa é a representação física de como ocorre o sentido celestial. Porque no Novo Testamento, quando você consome do sangue do Cristo como parábola que ele explica, o sangue é simbólico da inspiração pura do Espírito Santo. E quando você começa a consumir do Espírito Sangue, você começa a morrer para este mundo. Então, aqui era a aplicação física de como funciona o plano de salvação do mundo celeste espiritual. Então, muitas dessas coisas aqui se encaixam dessa forma. Quando você joga para o Novo Testamento, você relaciona as coisas que Cristo fala e os apóstolos falam, né, que você morre para esse mundo, né, e você vai de fato se distanciando quando você começa a consumir do Espírito Santo, da inspiração pura, que é simbólico do sangue. Você começa a morrer para várias coisas que você faz nesse mundo, e você começa a viver uma nova vida, você começa a ser um novo ser. Aqui, nessa época, era essa a aplicação. Isso aqui eram exemplos, ilustrações de como funciona o plano de salvação, né? Tanto que é o plano que é para se funcionar pelas épocas. Tanto que nós vemos, né, que as instruções de Deus, Salvador, salvação, ele fala que esses são ritos feitos pelas épocas, o que significa que, por conta do templo cair, isso aqui é na forma espiritual que é para ser feita, e não no templo. O templo era uma ilustração de como, de fato, funciona o plano de salvação. Sempre que eu puder, eu vou tocar nesse assunto. O importante é o interno e não o externo. Aquele externo, esses ritos que são feitos, eles são para ilustrar como é para ocorrer dentro da pessoa. É aqui. Vocês não vão sussurrar. Sussurrar, em muitos lugares, vai estar como feitiçaria. Eu vou até ver aqui como que as traduções tradicionais colocaram. Ah, adivinhação. Tá, agorareis, adivinhação. Cada tradução coloca de uma forma. Mas essa palavra sussurrar, ela é a mesma base da palavra usada para a palavra cobre e para a palavra cobrar. Então, cobrer, cobrar e sussurrar naqueles pictogramas são muito semelhantes. E até mesmo na pronúncia do hebraico elas são muito semelhantes. A origem da palavra cobrar é o metal cobre, por conta, o que dá-se a entender que é por conta da pele brilhante, de que brilha daquela forma como cobre. E o som que ela faz é o sussurrar. Então, assim, cobrar e cobre nós temos encaixe no português. Já sussurrar não temos, né? Mas são as mesmas palavras. E é por isso que eu coloquei sussurrar. O que dá-se a entender é que esses adivinhadores ou alguma coisa assim, eles faziam uns sussurros, né? E é interessante porque tem várias religiões que os líderes ou os representantes de alguma forma fazem um sussurra-sussurra, tá? Então, é interessante porque é a origem da palavra cobrar. Então vamos lembrar outro símbolo da palavra cobra, né? O que que a cobra faz que essas pessoas também fazem? Qual é a postura de uma cobra e dessas pessoas que muitos buscam para ter coisas que o Salvador não quer que ele tenha com essas pessoas. E aqui, ó, e vocês não vão rastrear nuvens. Rastrear nuvens está literal aqui, tá? Porque é feitiçaria em cada lugar vai estar uma coisa. Vamos ver mais alguns exemplos aqui das traduções tradicionais. Vai estar feitiçarias. Porque o que acontece? O que dava a entender é que eles olhavam para os céus para rastrear as nuvens e saber e tentar adivinhar o que ia acontecer através do rastreio das nuvens. A base dessa palavra é a palavra nuvem. É a mesma palavra que, ele veio num pilar de nuvem, que usa assim. Então o que dá a se entender é que é nesse rastrear de nuvens. E isso encaixa de uma forma mais interessante ainda quando o Cristo fala para os religiosos da época dele, né? Vocês conseguem discernir, né, os céus, os tempos, mas não
o que está à nossa frente, né? Você consegue ver quando vem a chuva, mas não discernir. Então, ao meu ver, ele estava fazendo essa ligação com o rastrear nuvens aos religiosos do Novo Testamento. 27. Vocês não vão contornar a ponta da cabeça de vocês, e você não vai estragar a ponta da sua barba. Isso aqui, muito provavelmente, era algum costume que fazia eles parecerem os povos da terra. Então era para não se. Agora, isso é uma opinião minha diante do contexto, que é não fazer questão de participar de uma forma assim diante das religiosidades daquela terra, para mostrar que eles são de fato um povo, né, diferente, são na deles, eles têm as próprias regras e os próprios critérios deles. Então, muito provavelmente, essas coisas aqui eram coisas que, na época, eram critérios, regras ou religiosidades ou para se seguir por conta de algum falso salvador, falso Deus entre os da terra que eles iam estar. Aqui também, ó. E uma incisão para o ser vocês não vão pôr na carne de vocês. E uma inscrição de perfuração vocês não vão pôr em vocês. Eu sou salvação. Aqui a mesma coisa. Muito provavelmente porque era algum tipo de costume que eles tinham diante de algum deus falso ou alguma coisa assim. Tá? Eu não sei se isso de fato aplicaria nos dias de hoje na questão da tatuagem por conta disso. Porque o que dá-se a entender é que essas coisas, sim, são coisas que identificariam eles a algum tipo de seita religiosa que, que se encaixaria ao Salvador. Hoje em dia é usado mais para a pessoa quer expressar alguma coisa, né? Eu não tenho na minha pele, mas porque eu nunca tive interesse suficiente para sair e fazer isso. Mas diante das coisas que ele fala que o Salvador deu salvação, né, que para não seguir os costumes deles, para não ir atrás dos deuses, dos salvadores falsos deles, na minha opinião, o texto não é claro o suficiente, mas na minha opinião, eram costumes que ligariam eles de alguma forma a alguma seita ou algum falso salvador ou algum falso deus. Mas isso é uma opinião minha. 29. Não rompa a sua filha para fazer ela ser promíscua. Aqui, aqui é pesado, tá? É, nas traduções tradicionais, esse não rompa vai estar não profane a sua filha. Mas a palavra profanar, na Bíblia, em todo lugar que você ver ela provavelmente vai ser romper, porque é ligado com algum rompimento, alguma atravessa na carne. Então, profanar fica muito vago o que de fato é. Essa palavra, ela é de fato usada como romper. Por exemplo, não rompa com a fama do seu Salvador, não rompa com o nome do seu Salvador. Então, quando você traduz isso de forma literal, é pesado, tá? Não rompa a sua filha para fazer ela ser promíscua. Isso é muito pesado. Mas é, de fato, o que está escrito, tá? Eu não poupo palavras. O que está lá é o que eu vejo se faz sentido, se encaixa diante do vocabulário e do contexto, e eu coloco. Eu não tento suavizar o texto e eu não tento pesar o texto. Eu tento ser fiel ao vocabulário, para que a terra não seja promíscua. Aí aqui nós temos um duplo encaixe. A partir do momento que você, né, a pessoa, ao mesmo tempo que a pessoa ela tem promiscuidade, a terra fica promíscua também, porque nós somos feitos de terra. Então, ao você ser promíscuo, a terra está sendo promíscua, porque nós somos de terra. Então, aquilo se propaga pela terra onde eles estão. Lembrando que, na maioria dos lugares que você vê a palavra terra aqui, não é como usamos a palavra terra hoje em dia, que é usado para todo o planeta. É usado para uma terra isolada, para quem tem propriedade sobre aquilo. Por exemplo, os erros de uma nação não se encaixam para outra, tanto que nós vemos que são países vizinhos que às vezes vivem uma vida completamente diferente e simplesmente você vê que um é próspero e o outro não é. Nós vemos isso muito
por todo o planeta Terra. Então isso é nítido que é ligado à terra da qual aquela pessoa e aquela cultura está inserida, e não exatamente a todo o planeta Terra. E eu também posso dizer isso por conta de um outro vocabulário. No Egito, quando teve a fome lá na época de José, o bom livro se chamou de teve fome em todas as terras. Então, a partir do momento que o bom livro usou todas as terras, é porque ele exclui terra de um lugar para o outro. Então, quando teve fome em todas as terras, na época de José, aí sim, o planeta todo. Mas o bom livro não usa a palavra terra como nós usamos hoje no sentido de planeta, apenas como nós usamos hoje no sentido de aquela terra ali, a terra do fulano, né? Enfim, e a terra fique cheia de perversão. 30. Vocês vão prestar atenção às minhas pausas e o meu lugar puro vocês vão temer. Eu sou salvação. Lembrando que salvação é como eu traduzo o nome de Deus, que é Jeová, tá? Em muitas Bíblias isso vai estar como Senhor, em maiúsculo. Eu discordo de usar Senhor, ao meu ver seria dono, tá? Então eu discordo disso, mas isso é polêmico, porque as traduções tradicionais traduzem Baal, que é um deus falso, como dono. Na minha opinião, eles fazem a inversão, porque um dono está acima de um senhor, então Deus é dono e Baal seria senhor por conta da lógica. É como se Deus fosse dono de toda a terra, mas ela estivesse entregue ao senhorio do adversário. Isso é uma opinião minha. E eu preciso separar eu preciso fazer um vídeo à parte explicando essa relação entre a palavra dono, senhor, salvação e para ser mais específico nisso, porque isso é um tema polêmico. Mas aqui, ó, vocês vão prestar atenção às minhas pausas. Nas traduções tradicionais aqui, vocês vão guardar os meus sábados. Mas é extremamente vago, tá? E o que acontece com prestar atenção às minhas pausas? Essa palavra sábado, ela também é usada como pausa, como sete e como promessa. Então, no idioma original, isso aqui é vocês vão prestar atenção à minha promessa também, ao meu juramento, tá? Juramento. Vocês vão prestar atenção ao meu juramento. Então, ao mesmo tempo que está falando que você, para prestar atenção à pausa, também está falando para prestar atenção ao juramento. E qual é o juramento? Que se eles persistirem com o grande pastor, né, se eles continuarem buscando e fazerem os critérios deles, eles vão serem abençoados. E é para prestar atenção e não apenas guardar. Não é apenas para guardar e fazer o que Deus fala. É para você prestar atenção, porque aquilo se encaixa, aquilo tudo tem um encaixe como parábola em várias áreas das nossas vidas. Então, você simplesmente fazer o que ele pede não é o suficiente. Você tem que entender aquilo que ele está pedindo e ver a preciosidade por trás daquilo. E é muito gostoso fazer isso, tá? Isso há muitos anos é a minha vida e eu faço de coração. E quando você pega sabor por aquilo, você começa a sentir uma paz no seu coração que você de fato não imaginava que existia, tá? É aquilo que o Cristo fala. É, eu vos dou a minha paz, né? Que eu traduzo como completude. Não como o mundo vos dá, mas eu vos dou. E é uma coisa assim, e é tão fascinante que é de graça. É muito. E aqui, né? O meu lugar puro vocês vão temer. Isso aqui também é uma parábola. Ao mesmo tempo que é de fato, o lugar puro dele é o lugar puro dele na tenda. Mas o que, que é o outro lugar puro dele? É o lugar puro que você separa para ele no coração. Você também que busca o Salvador de coração, você é o lugar puro dele. Inclusive, os próprios apóstolos no Novo Testamento chamam as pessoas de os santos de tal cidade, os santos de outra cidade. A palavra santo, ela significa puro. Então, o lugar puro é aqui como parábola também a pessoa. Então vocês vão temer esse lugar puro dele. A partir do momento que você perde a pureza, você tem que buscar ela de volta. Vocês vão temer perder a pureza. Então vocês vão temer este lugar puro.
31. Vocês não vão virar para os vasos ocos. Vasos ocos, o que dá-se a entender é que eram necromantes, né? Pessoas que invocam os mortos, tá? Mas, literalmente, são vasos ocos. E eu acho isso interessante porque, é, mais adiante, nós vemos que, eu acho que vai estar em Salmos, que o Salvador Deus, ele demonstra a indignação que ele tem das pessoas preenchendo o coração dela com coisas que não preenchem o coração delas, né? E as pessoas sendo vasos de forma simbólica do Salvador, porque elas têm que ser preenchidas pelo Salvador, né? Então eu acho interessante esses vasos ocos. São pessoas que parecem que têm o Salvador ou Deus com eles, mas eles estão ocos. Ele não está lá. E vocês não vão buscar os sabedores. Eu sei que isso aqui é estranho, mas tem outra palavra usada para sábio. E a raiz dessa palavra é no sentido de saber, de sabedoria. Então, eu não quis perder, eu não quis demonstrar que eram de fato sábios. Aqui nas traduções tradicionais, vamos ver como é que tá. Ah, vai estar como feiticeiros. Tá. Pelo menos não chamaram de sábios. É, aqui vai estar como feiticeiros. Mas é isso, né? É, eu até talvez coloque numa futura edição os não, sabedores, sábios, os sabidos, né? Tem gente que acha que sabe, mas que não sabe. Sabe? Talvez é nesse tipo de contexto. Para não ficarem sujos por eles. Eu sou salvação, o salvador de vocês. Salvador é a minha tradução da palavra Deus. No primeiro episódio eu falo bastante sobre isso. Então eu não vou entrar muito nisso aqui. E é interessante porque ele constantemente lembra que ele não é apenas o Salvador, mas ele é a salvação, tá? Então isso também é um encaixe muito perfeito, porque as pessoas estão buscando isso aqui para quê? Para ela, porque elas têm alguma queixa, alguma coisa, algum tipo de livramento que elas precisam. Então, quando ele fala isso aqui, eu sou salvação, o salvador de vocês, eu tiro vocês dos perrengues que vocês estão buscando com essa outra galera que acha que sabe, mas não sabe, que acha que está cheia, mas são vasos ocos. 32. Da face do grisalho você vai se levantar. Grisalho seria no sentido das pessoas mais velhas, mas é usado a palavra grisalho. Inclusive, na primeira tradução estava como branco, mas tem outra palavra usada para branco. Então, grisalho. E você vai ressaltar a face do velho, e você vai temer o seu Salvador. Eu sou salvação. E aqui também, né, uma questão de respeito com as pessoas do dia a dia, né? 33. E quando um imigrante imigrar junto a você na terra de vocês, vocês não vão explorar ele. Como é que vai estar esse explorar aqui que eu tô curioso? Molestareis, maltratareis, não. É explorar no sentido que nós usamos a palavra explorar. Pô, fulano tá me explorando com esse preço absurdo, tá? Então é nesse sentido, tá? Eu ia fazer o comentário aqui por conta de um outro estado brasileiro, mas eu não vou fazer. Mas dá pra imaginar. 34. Como o nativo dentre vocês, o imigrante que imigra junto a vocês vai ser para vocês. E você vai priorizar a ele como a você mesmo, porque vocês foram imigrantes na terra de sitiado. Eu sou salvação, o salvador de vocês. Então aqui, ó, em Levítico 19, 34, nós temos aqui. Essa palavra priorizar, nas traduções tradicionais, ela vai estar amar. Você vai amar ele como você mesmo, mas você vai priorizar ele como você mesmo. A mesma prioridade que você dá para você, você dá para o outro. Ao meu ver, a palavra amar, nos lugares onde ela é usada na Bíblia, está errada, também por conta disso, tá? Então, isso aqui é uma das coisas que Cristo fala, né? Ame o próximo como a você mesmo. Não, priorize o próximo como a você mesmo. Porque você pode muito bem amar outra pessoa, mas priorizar a si mesmo, né? É muito interessante como o o texto original, ele é bem inciso, ele é bem específico, ele é menos sentimental e muito direto, ó, é prioridade. Amar mais, amar menos, poxa, legal, mas qual que é a prioridade? E é interessante como
A gente sabe que amar é priorizar. Quando você ama alguém, você dá prioridade àquela pessoa, tá? Casais são assim, tá? Muitas vezes, quando a mulher não se sente mais amada pelo homem dela, é porque ela sente que ela não é mais prioridade dele, por qualquer que seja o motivo. Talvez o trabalho, talvez outra coisa, mas. Então eu acho isso interessante e o quanto isso encaixa e faz sentido, né? Amar é dar prioridade. A coisa, ela até encaixa bem. Até quando você fala assim, você fala assim, poxa, verdade. 35. Vocês não vão fazer distorção no critério, na medida de tamanho, no peso e na mensura líquida. Distorção no critério é o que muitos juízes fazem, especialmente aqui no Brasil. Então, eles distorcem a lei para funcionar a favor deles e não de forma neutra agindo na lei, né, com o óbvio do, do motivo que ela foi criada, né? Dá uma distorcida aqui para encaixar e dar o resultado que querem. Muitos juízes fazem isso mundo afora. 36. Balanças de retidão, pedras de retidão, recipiente de retidão e mensura líquida de retidão vão ser para vocês. Eu sou salvação, o salvador de vocês, que fiz vocês saírem da terra de sitiado. Sitiado é a tradução de Egito. E por que sitiado? Porque o que dá-se é muito próximo à palavra cercado, tá? É basicamente a palavra cercado com um círculo. O que dá a se entender é que é alguém que está cercado e oprimido. E quando você está cercado e oprimido, você está em estágio de sítio. É como funciona, por exemplo, quando um exército está cercando um lugar e oprimindo, né? Porque eles não estão deixando o pessoal sair, aquela questão toda. Então é por isso que eu traduzo Egito para sitiado. E isso fica muito interessante também, porque é quando você está no estágio de sitiado, quando você está encurralado e oprimido, que você busca salvação. Olha lá, tá vendo? Mais um outro lugar onde salvação, como o nome do grande Salvador, encaixa. E vocês vão prestar atenção a todas as minhas regras e a todos os meus critérios, e vocês vão fazer eles. Eu sou salvação. Tá aqui, ó, aqui é outro lugar. Por que que é prestar atenção e não guardar? Porque guardar e fazer seria basicamente a mesma coisa. Então, não faz sentido. Seria inútil ele falar as duas coisas. Então, é prestar atenção. Você tem que prestar atenção naquilo e fazer aquilo.